bom sábado para você ligadinho na nossa programação, curtindo aqui a SIC TV. Vamos começar mais um Viver Bem, sempre daquele jeitinho, né? Com especialistas, trazendo aí respaldo, informação clara, temáticas relacionadas à saúde, comportamento, qualidade de vida. É isso que a gente quer, então, com o nosso programa. Então, vamos a mais um tema, vamos a mais um bate-papo. Eu tenho certeza que você também vai gostar. E olha, hoje vamos falar aí de algo muito comum aqui na nossa região, viu? Espirros constantes, o nariz entupido, a coceira no nariz, nos olhos também, né? A tosse e até falta de ar. Esses são sintomas que são comuns e podem ser sinais de asma e rinite, duas condições alérgicas que afetam milhões de pessoas e impactam diretamente a qualidade de vida. E embora sejam doenças distintas, né, elas muitas vezes estão associadas e o que pode gerar confusão no diagnóstico e no tratamento. Afinal, quais são as diferenças entre a asma e a rinite? Quais os principais gatilhos que desencadeiam, né, as crises e como prevenir e tratar essas condições para evitar complicações? Então, para esclarecer todas as nossas dúvidas, nós convidamos quem entende do assunto, né? A alergologista, doutora Jéssica Luna, que é muito bem-vinda aqui conosco para falar sobre esse tema. Tudo bem, doutora? Renata? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, conversando um pouquinho mais sobre essas alergias tão comuns na nossa região, que é a rinite e a asma. Então, é verdade. Um pouquinho mais. Vamos sentar, então, para a gente bater esse papo, doutora? E realmente, né, acho que causam bastante confusão justamente por serem bem parecidas. Mas a asma e a rinite são doenças diferentes, né, que estão muitas vezes associadas. O que caracteriza cada uma delas? O que é cada uma delas, doutora? Então, vamos lá. A asma, ela é uma doença que acomete o pulmão. Então, é uma inflamação crônica do pulmão. Essa inflamação vai levar a tosse, chiado no peito, dificuldade para respirar. Já a rinite é uma inflamação na mucosa nasal, na região do nariz, uma via aérea mais alta. Eu vou ter como sintomas espirros, coceira, secreção e obstrução nasal. E as duas são doenças alérgicas? A maioria dos casos, existem outras rinites, existem asmas de outro motivo, mas a principal causa de rinite e de asma é alérgica. Quando a gente fala que a principal causa é alérgica, como é que é, doutora? É como se o nosso corpo não reconhecesse. Como é que funciona quando a gente pensa assim na asma e na rinite alérgicas? Nesses quadros, eu tenho uma resposta exagerada do meu sistema imunológico a algo comum do ambiente, como, por exemplo, o ácaro que está na poeira, o pelo do cachorro, o pelo do gato, o mofo, plantas. Então, a gente responde de forma exagerada a algo que deveria ser inofensivo, mas que, para essas pessoas, causam um problemão. Então, as causas, elas são parecidas? São parecidas, são os mesmos aeroalérgenos que desencadeiam os sintomas. O que vai mudar é os sintomas de acordo com a parte ali do trato respiratório que é acometido. Ah, tá. A diferença entre elas, então, é só onde vai manifestar mais esse sintoma. Isso. E existe uma predisposição genética para desenvolver tanto asma quanto rinite? As alergias, de forma geral, o principal fator de risco é o fator genético. Então, principalmente a asma. Se pai, mãe, irmãos têm asma, a chance do outro filho ter asma é muito maior. E para a rinite, mesma coisa. Se tem rinite ou outras alergias na família, também o fator é muito maior para a pessoa ter a rinite ou outras alergias. E quais vão ser os principais gatilhos, então, para desencadear as crises dessas duas alergias respiratórias em específico? O principal são os aeroalérgenos, que são coisas do ambiente, como a poeira doméstica, que tem o ácaro, o mofo, que é o fungo, pelo de cachorro, pelo de gato, plantas, mas também pode ser desencadeado pela fumaça de cigarro, pela mudança de tempo, por cheiros fortes que a pessoa acaba inalando, também são fatores aí para desencadear uma crise. Mudanças climáticas. Mudanças climáticas, já ia perguntar, porque aqui, principalmente aqui em Porto Velho, né, nós temos duas estações. Isso. O período da chuva intensa e o período da seca, que tem o agravo até da questão da fumaça em determinada época. Imagino que seja um período bem difícil para esses perfis de pessoas, né? Isso. O nosso clima aqui é um clima muito ruim, porque o principal alérgeno é o ácaro. O que o ácaro gosta? De ambiente quente e úmido. Então, na época de chuvas, o ambiente fica muito quente, fica úmido, as casas ficam fechadas, então acumula muito mais ácaro. E quem tem alergia ao ácaro tem muita crise nessa época do ano. Aí a outra época, que é de seca,
também é ruim, porque o tempo seco resseca a via aérea, que vai desencadear sintomas também, e tem o agravante da fumaça, que é muito ruim, irritante, tem partículas irritantes para a via aérea, tanto para rinite quanto para asma, também desencadeia muitas crises. Então, aqui o ano inteiro, quem tem alergias respiratórias sofre. E como que eu vou diferenciar de síndromes gripais, de resfriado, de gripe, de uma garganta inflamada? Normalmente, nos quadros alérgicos, na rinite, os sintomas vão ser mais coceira, espirro, uma secreção nasal clarinha, né, transparente, obstrução, eu posso ter junto coceira nos olhos associadas, e é um quadro mais persistente, o paciente está sempre com sintomas, né? Já na asma, é tosse, chiado no peito, dificuldade para respirar. Nos quadros infecciosos, no caso de uma gripe, um resfriado, eu vou ter também secreção nasal, obstrução, mas o catarro costuma ser um pouquinho diferente, ele é mais amarelado, até esverdeado. E vou ter junto febre, dor no corpo, mal-estar, que eu não tenho no quadro alérgico, né? E numa inflamação de garganta, eu vou ter muita dor de garganta, que normalmente os quadros alérgicos não causam isso, e a febre, que costuma vir numa infecção de garganta, que as alergias não costumam causar febre, a não ser que eu tenha uma complicação, como por exemplo uma crise de sinusite. É muito comum quem tem rinite ter sinusite, e isso sim pode dar febre, mas são coisas mais pontuais, uma complicação e não um quadro alérgico em si. Certo. O uso de ar-condicionado, ele pode piorar os sintomas de quem tem asma ou rinite? Pode sim, por dois motivos. O primeiro deles é que o ar-condicionado, ele deixa o ambiente seco e frio. Então, o ar seco e frio, ele é irritativo para a nossa via aérea, seja para o nariz ou para o pulmão, né? E além disso, no ar-condicionado acumula ácaro. Então, joga no ambiente aquilo ali que eu sou alérgico, que é o ácaro, né? Então, também pode desencadear sintomas. Para quem é alérgico ao ar-condicionado, ele é ruim. Mas entre ar-condicionado e ventilador? Ar-condicionado. Porque o ventilador, a gente não faz uma manutenção tão frequente. Se o ar-condicionado, se você ajusta a temperatura, não deixa ele muito frio, ali 24, 25 graus, você lava com frequência o filtro do ar-condicionado, dá para você usar. O ventilador não, você não limpa todo dia aquela hélicezinha dele, né? Naquela hélice, todo dia vai juntar poeira. Você ligou, ele joga no ambiente ali para você inalar a poeira. Então, o ventilador é pior que o ar-condicionado. É porque, querendo ou não, mesmo que eu não tenha ali uma manutenção tão correta, nem sempre a gente tem essa fiscalização da lavagem ali do filtro, ele predispõe de um filtro, né? Então, sim, isso já mesmo. Vai ajudar, ele já né? vai filtrar o ar, né? O ar que vem é filtrar. Se ele esteja muito sujo, ele vai jogar o ar no ambiente. O ventilador não. 2 dias, se você fica sem limpar o ventilador, ele vai juntar um pouquinho de poeira ali na hélice, e na hora que você ligar, ele vai jogar poeira e você vai inalar e vai ter sintomas. Bom, o nosso bate-papo tá só começando, viu, gente? Então você de casa não saia daí, porque a gente faz uma pausinha rápida agora. Dá tempo de você tomar um cafezinho, dá tempo de tomar uma água, retornar com a gente para o nosso Viver Bem. Hoje falando sobre asmas e rinites. Então não saia daí que a gente volta já já. Bom, hoje estamos aqui no nosso Viver Bem falando sobre as alergias respiratórias, principalmente asma e rinite. Qual a diferença entre as duas alergias, as duas patologias? Estamos conversando com a doutora Jéssica Luna, ela que é alergologista, está trazendo aqui o tema de forma bem clara para que você de casa tome alguns cuidados, saiba se cuidar melhor para evitar as crises, né, os problemas. E doutora, então, a gente estava conversando antes sobre essa questão do uso do ar-condicionado, do uso do ventilador. Se eu já sei que eu sou uma pessoa que tem uma dessas duas alergias, que medidas eu devo adotar ali na minha casa para evitar essas crises? O ambiente tem que estar bem arejado, então precisa abrir a casa, ventilar, deixar entrar sol. Como eu falei, a umidade, ela aumenta a proliferação de ácaro, que é o grande vilão da alergia respiratória. Então, se eu abro a minha casa, isso vai diminuir. Limpar com frequência a casa para tirar o que acumulou ali de poeira, né? Outro cuidado muito importante são capas antialérgicas, onde mais tem ácaro, colchão e travesseiro. A gente dorme em cima deles, em cima do nosso inimigo, a gente dorme em cima dele. Mas se você troca o seu colchão, troca o seu travesseiro, em poucos meses já tem milhões de ácaros. Por que as alergias são piores à noite e quando você acorda? Porque você dorme no ácaro, você dorme em cima dele, né? Então, a forma de a gente diminuir esse contato com o ácaro é colocando capas antialérgicas impermeáveis a ácaros, tanto no colchão quanto no travesseiro. Aí, tirar do ambiente onde você dorme tapete, cortina muito grossa, bichinhos de pelúcia, aquelas mantinhas fofinhas, que também são locais para acumular ácaro e acabar desencadeando os sintomas. Você pegou um ponto bastante importante, doutora. Então, com que frequência você recomendaria
Aquelas higienizações a seco, elas ajudam? Do colchão, dos sofás, elas resolvem para esse ponto? Ajudam bastante. Existem alguns tipos de higienização que são antiácaros mesmo, que vão eliminar ali a maior parte do ácaro, pode ser feito a cada 1, 2 meses, mas você pode no dia a dia, você mesmo, com um aspirador de pó, aspirar o colchão, o travesseiro, que eu vou tirando o excesso de ácaro que tem acumulado. Nenhum deles é tão bom, tão eficaz quanto as capas antialérgicas. Eu vou isolar aquele colchão. O ácaro se alimenta de resto da nossa pele. Se ele não tem alimento, ele não vai conseguir sobreviver, ele vai morrer. Então, se eu isolo esse colchão, ele não tem o alimento dele, eu consigo eliminar de forma mais eficaz do que ficar aspirando, do que ficar higienizando. O ponto polêmico, então, com quanto tempo eu devo trocar ali os meus travesseiros, trocar colchão, fazer a troca da roupa de cama ali no dia a dia? O colchão, a cada 5 anos, é recomendado trocar. E o travesseiro, no máximo 2 anos, tem que fazer a troca do travesseiro, mesmo que você use as capas. E a troca de roupa de cama, de 1 a 2 vezes por semana, precisa trocar também. De 1 a 2 vezes por semana? Isso. Minha gente, tem que colocar o dever de casa em dia aí se você quer evitar as crises alérgicas, né? Doutora, por que quando a gente pensa na asma num comparativo com a rinite, a gente imagina que ela seja mais grave, a gente associa ali aquele uso da bombinha e tudo mais, ela é de fato mais grave do que a rinite? A asma é mais grave, sim. A rinite, ela incomoda, ela é chata, atrapalha a nossa qualidade de vida, mas ela não tem riscos para a sua vida. A asma, sim. Como eu posso ter uma crise grave, que eu posso fechar o meu pulmão, não conseguir respirar, ter uma falta de ar muito intensa e levar até ao óbito. Então, a asma, sim, é muito mais perigosa do que a rinite. A bombinha é para casos alérgicos? A bombinha é o tratamento. Existem vários tipos de bombinha para asma. Eu tenho bombinhas para tratamento de manutenção, que eu vou usar diariamente para tratar a asma. O que eu tenho na asma? Eu tenho um pulmão que está inflamado. Então, em vez de ser um caninho grosso, ele é bem estreitinho. Eu tenho medicações que vão desinflamar esse pulmão e vão abrir, que são os corticoides, bombinhas à base de corticóide que a gente vai inalar. E eu tenho medicações para crise. Então, se o paciente está usando medicação ou não está usando e tem uma crise de asma, eu uso medicações que chama de broncodilatador, que eles vão abrir o pulmão para que ele saia daquela crise, melhore e consiga ficar bem. Mas os corticoides, eles são sempre indicados? As bombinhas de corticoide, a maioria dos pacientes vai precisar usar de forma contínua. Casos leves, às vezes eu consigo deixar só a medicação para crise, mas os casos moderados e graves, eu tenho que usar todos os dias e a medicação mais indicada para todos os casos moderados e graves tem o corticoide, tem outras medicações associadas, mas é sempre inalado. Qual que é a diferença do corticoide inalado para o corticoide oral? O corticoide oral, eu tenho muito mais absorção sistêmica e muito mais efeitos colaterais. Quando eu inalo a medicação, ela vai basicamente para o pulmão. Então, eu não tenho absorção sistêmica, não tenho tantos efeitos laterais quanto um corticoide oral. E é o que eu preciso tratar, né? Tá inflamado, preciso desinflamar e a gente usa as bombinhas à base de corticoide. Por que há essa certa resistência ali com o uso do corticoide como tratamento? Eu digo dos pacientes, mas eles têm um medo, né? Quando ouvem a palavra corticoide. O que ele pode trazer de efeitos colaterais, doutora? Os corticoides, eles podem levar a aumento da pressão arterial, pode levar ao desenvolvimento de diabetes, de glaucoma, a lesões hepáticas, lesões renais, né? Uma série de problemas, osteoporose, se usada em grande quantidade e a longo prazo. Porém, os corticoides tópicos, seja na forma de bombinhas para asma, que é o que a gente usa bastante, a absorção sistêmica é muito pequena, então esse risco é pequeno, a não ser que você use em altas doses por muito tempo, isso é importante o acompanhamento com um especialista. E para tratamento da rinite, a gente também usa sprays à base de corticoide para tratar a rinite. Mas também, existem vários deles muito seguros, que a absorção sistêmica é muito pouquinha. Mas aí a gente pensa no restante. O que mais eu posso fazer para tratar a alergia? Não só medicamento, porque tem outros tratamentos que não é só a base de medicamentos. E quando eu penso nas crianças, doutora, falando dessa temática, porque o adulto é até mais fácil de saber ali lidar, administrar, mas a criança que tem asma ou que tem rinite, tem cuidados específicos? Como é que é? O mais importante nesses casos é diagnosticar cedo, identificar que a criança está com algum sintoma, que é alguma coisa, né? Que ela tem muitos sintomas nasais, está tendo falta de ar, está chiando o peito, precisa ir sempre para o hospital, fazer medicações para tratar o quanto antes. Identificar aquela alérgica, né, os aerolérgicos, saber do que ela tem alergia, fazer os testes alérgicos, identificar para a gente controlar o ambiente, evitar o contato com essas coisas e, se precisar, usar as medicações. Quando a gente coloca na balança, é muito mais benéfico você usar medicamentos e controlar os sintomas do que ficar tendo uma crise e correr o risco de vida. Então, é fundamental tratar adequadamente. Para eu identificar sintomas, né, se eu me enquadro em alguma das duas características, alguma das doenças, né, da asma ou da rinite,
Tem até um ponto que eu acho bem curioso, que eu queria até que você explicasse para o pessoal de casa, para ver se, de fato, isso a gente pode considerar um sinal. Algumas pessoas que a gente percebe que tem uma marquinha aqui, ali é o hábito de ficar coçando o nariz, provavelmente é uma rinite. Isso mesmo. A gente tem alguns sinais que, assim, eu olho para a pessoa, eu sei que ela é alérgica. Uma delas é a saudação do alérgico, que é uma marquinha aqui de tanto fazer esse movimento. A gente tem umas linhazinhas debaixo do olho, de dupla linha de Danny Morgan, que fica debaixo do olho. A pessoa tem menos sobrancelha aqui no cantinho de ficar coçando o olho. É muito comum quem tem rinite ter também conjuntivite. E aquela coceira dos olhos você vai perdendo aqui. Vai uma rarefação. Como é o nome do sinalzinho, doutora? Saudação do alérgico. Saudação do alérgico. Manchinhas pelo corpo, manchinhas branquinhas também. Então, são vários sinais que me indicam que a pessoa é alérgica. Só de olhar, eu falo que ela é alérgica. Bom, a gente vai seguir falando sobre este tema. Daqui a pouco a gente vai recapitular alguns pontos para você que está ligando a televisão agora, para que não haja dúvidas hoje falando sobre asma e rinite. Rapidinho a gente volta, então você de casa, não saia daí. Já de volta com o nosso programa, hoje falando sobre asma e rinite, duas doenças que podem ter causas alérgicas, né? Respiratórias, e a gente está entendendo as diferenças, os sinais, sintomas, formas de tratamento com a doutora Jéssica Luna, alergologista, nossa convidada de hoje no Viver Bem, nos ajudando então a entender um pouquinho do tema. E se você está ligando a televisão agora, não fique calmo, preste atenção que a gente vai recapitular agora numa dinâmica aí bem mais leve para que você entenda um pouquinho da nossa temática. Quero convidar agora a doutora então a participar do nosso mito ou verdade aqui do Viver Bem. Vou trazer alguns tópicos, doutora, e quero que você me responda com a nossa plaquinha se trata de um mito ou de uma verdade. A primeira questão: quem tem asma ou rinite não pode praticar exercícios físicos? Isso é mito ou verdade, doutora Jéssica? Mito, tá? Quem tem alergias tem que fazer atividade física, é muito importante para o corpo como um todo, mas no caso da asma, a atividade física ajuda a melhorar o condicionamento respiratório da pessoa e controlar os sintomas. Porém, se o paciente está com a doença descontrolada, está em crise, aí o exercício físico pode piorar naquele momento, mas tratou o quadro, controlou os sintomas, ele pode sim praticar atividade física. Vai ajudar. Vai ajudar, com certeza. Bom, mais um tópico então aqui na tela do nosso Viver Bem. Clima seco piora os sintomas da rinite e da asma? Mito ou verdade, doutora? Verdade. O tempo seco, ele vai ressecar a nossa via respiratória, isso vai deixar ela mais irritada, seja o nariz, o pulmão, e aí pode acabar desencadeando aí uma crise. Doutora, para esses casos, é possível imunoterapia? Funciona? Existem vacinas? A eficácia? Existem sim, tá? Como eu falei, existem vários aerolérgenos, coisas do ambiente que podem desencadear sintomas que são os principais causadores da rinite e da asma alérgica. A imunoterapia, eu vou fazer um treinamento para o sistema imunológico. Então, eu vou dando, por exemplo, paciente que é alérgico a ácaro. Eu vou dar para ele em pequena quantidade, aumentando progressivamente essa quantidade desse ácaro para acostumar o organismo dele, o sistema imunológico, a não reagir mais quando tiver contato. A gente fala que esse é o único tratamento que pode mudar o curso natural de uma doença alérgica. Porque se eu sou alérgica a ácaro, com o tratamento, eu vou deixar de ser alérgico a ácaro. Consequentemente, eu controlo até 90% dos sintomas das alergias com a imunoterapia. Boa! Então, mais um mito ou verdade para a doutora responder aqui junto conosco, né? Falando sobre asmas e rinites. Rinite pode se transformar em asma, doutora? Mito ou verdade? Verdade. Sério? Sério. Quem tem rinite e não trata adequadamente, 30% pode desenvolver uma asma no futuro. Por quê? Porque a via aérea é única. Ela começa no nariz, desce e vai até o pulmão. Se eu tenho um nariz sempre inflamado, que eu não trato e vou deixando, essa inflamação pode ir para o pulmão e a pessoa desenvolver uma asma. E aí a gente pode considerar mais grave. Com certeza, muito mais grave. E acho que é bom a gente poder falar disso, né, doutora? Porque com tantas pessoas com a rinite, né, com esse tipo de alergia, acaba que considera isso comum no seu dia a dia, já meio que se acostuma com os sintomas ali da rotina, mas então isso eu preciso sim acender ali uma
uma luzinha, buscar um profissional, fazer um tratamento para evitar que isso, porque pode sim agravar, então. Isso, com certeza, tá? Quem tem rinite precisa tratar. A pessoa fala, eu tô acostumada, todo dia tá com o nariz entupido, a dormir mal à noite, mas assim, eu vou tomando antialérgico e vou levando. O antialérgico não trata nada, ele só alivia os sintomas. E aí vem os riscos. Essa questão de desenvolver uma asma, a questão de ter uma sinusite, uma complicação por uma rinite que não está sendo tratada adequadamente. Então, é fundamental tratar. Certo, então olha, fica aí o recado da doutora Jéssica Luna. E aí, doutora, quem tem asma deve evitar contato com animais de estimação, mito ou verdade? Esse aí depende, não é nem mito nem verdade. Tem pessoas que são alérgicas a gato, a cachorro. Existem testes para a gente consegue saber se a pessoa é alérgica ou não. Então, se ela for alérgica ao gato, cachorro, é verdade, ela precisa evitar. Mas se ela não for alérgica, ela pode ter contato, sim, tá? Não tem problema. Se a alergia está controlada, ela pode ter contato com o gatinho, ter o cachorrinho em casa sem problema. Então, se eu tenho a alergia, mas eu gosto muito, é meu companheiro inseparável. Existe vacina. Existe imunoterapia para gato, para cachorro, a gente pega muito isso. O paciente tem um animalzinho, ele é alérgico, tem sintomas quando tem contato e fala, mas eu não quero deixar de ter um animal. E é muito benéfico você ter um animalzinho em casa, né? Então, existe a imunoterapia que eu vou desensibilizar e, consequentemente, você vai deixar de ser alérgico àquele animalzinho e vai poder ter ele em casa sem problema. Sabe me dizer se a imunoterapia é disponível no SUS, doutora? Infelizmente não, esse tratamento não está disponível no SUS, só mesmo no particular, né? Para casos, para algumas alergias muito graves, a gente consegue pedir para que o SUS custeie o tratamento, se for a única opção de tratamento para ele, mas de forma geral a gente não consegue, infelizmente, esse tratamento pelo SUS. Mais um mito ou verdade para a gente fechar aqui a nossa dinâmica. Usar soro fisiológico no nariz diariamente pode ajudar a prevenir crises de rinite? Verdade, tá? Tudo entra por aqui, né? Então, se eu lavo, eu tiro o que entrou, ácaros, coisas do ambiente, tiro sujeira, secreções e, consequentemente, vai aliviar os sintomas e vai controlar. Tem pacientes que tratam a rinite só com lavagem nasal. Casos leves, se você faz um controle ambiental adequado, você pode fazer a lavagem nasal e isso ser o tratamento da tua rinite. Mas aí estamos falando de soro e lavagem nasal. E aquela pessoa que tem o hábito de vai lá no balcão da farmácia e pega o famoso Sorine, né, os descongestionantes. Eles são benéficos ou são maléficos? Não, eles são super perigosos, esses medicamentos. Quem usa vicia por quê? Porque ele tem efeito imediato. Você aplica na mesma hora, desentope o nariz, alivia bastante. Só que essas medicações, eles são o quê? Eles são vasoconstritores. Eles vão pegar o vaso sanguíneo e contrair, porque está tudo inflamado, tudo inchado, contrai. Só que essa contração pode acontecer em outras partes do corpo. Eu posso ter tipo um infarto, se ficar usando em excesso esses descongestionantes. Então, tem muito cuidado com os descongestionantes. Deve ser usado por curto período de tempo para tratar uma crise muito grave ali, mas procurar um especialista, ir atrás de tratar a rinite para não ficar usando as medicações que elas são bem perigosas. O uso de umidificadores para esse público, ele é benéfico ou maléfico? Na época do tempo seco, é legal, o umidificador, mas você tem que saber controlar a umidade do ambiente. A gente fala umidade adequada entre 50% e 60%. Então, se você umidifica demais o ambiente, eu tenho proliferação de ácaro. Mas o tempo muito seco também irrita a via aérea. Então, você tem que saber ali equilibrar essa questão de umidade do ambiente. Existem umidificadores que ele vem. Você consegue colocar o quanto você quer de umidade no ambiente. Chegando naquela umidade, ele desliga automaticamente, não deixa tão úmido o ambiente. E aí, lembrar, quem for usar o umidificador, não deixar a noite inteira ligado. Um período de 2 a 3 horas é suficiente para umidificar o ambiente e já desliga, porque senão fica muito úmido e eu tenho essa questão de proliferar ainda mais ácaro pelo excesso de umidade. Então, é ideal eu ligar ali um pouco antes de dormir. Não é para ligar e deixar ligado durante o meu sono. Não, isso não, tá? Então, quando for usar o umidificador, eu recomendo no fim do dia, quando você fechou ali a casa, você ligar ele, deixa 2 a 3 horas, quando for dormir você desliga, nunca virado para a parede, porque vai ficar úmida a parede, pode dar mofo naquele local, né? Para um ambiente mais aberto e não vai diretamente para você, né? E por um período curto de tempo. Se puder controlar a umidade, tiver um que consiga me tatear quanto que está de umidade, seria o mais indicado. Doutora, a gente quer agradecer sua participação mais uma vez aqui conosco, realmente bate-papo muito bacana, muito interessante. Obrigada por estar aqui com a gente. A gente vai deixar seus contatos pro pessoal de casa. O público pode te questionar à vontade, né? Claro, claro que pode. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre esse tema tão comum que a gente vê tanto na prática, né? E poder tirar dúvidas, desvendar mitos, falar coisas que são verdades e que não são com relação às alergias. E quem precisar de alguma coisa, eu tenho redes sociais, Instagram, @doutora Jéssica Luna. Pode estar mandando mensagem, entrando em contato, vai ser um prazer aí ajudar vocês.
Muito bem, espero que você de casa também tenha gostado do nosso tema de hoje, porque a gente encerra por aqui. A você de casa, um ótimo final de semana. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente!